Olá, queridas mulheres. Chegando por aqui para fazer uma live surpresa, para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que é bem pouco conversado entre mulheres, que seria a perimenopausa. Você já ouviu falar da perimenopausa? Tenho certeza que da menopausa você já ouviu falar alguma coisa, mesmo que algo como um grande peso, uma descrição estigmatizante, falando sobre a menopausa como uma espécie de síndrome na vida da mulher, uma grande inimiga. Eu vejo essa frase literalmente estampada por aí em muitos dos perfis que estão aqui no Instagram para falar sobre a menopausa, né? Interpretando-a como uma grande inimiga, mas aqui nesse perfil a gente traz uma descrição da menopausa bem diferente dessa, né? A menopausa é um processo que eu estou vivenciando há cerca de 3 anos e tem sido um dos ritos de sangue mais intensos e poderosos em termos de chamado que eu já vivenciei. Bom, e a grande questão é que a perimenopausa é aquela fase inicial da menopausa que particularmente eu, na minha história, né? Eu só ouvi falar da perimenopausa quando eu entrei na menopausa. Só que a perimenopausa é um tempo de transformação, de travessia do corpo da mulher, que é um tempo longo. Ele leva cerca de 5 a 10 anos. E como a gente pouco fala sobre a menopausa e ainda menos sobre a perimenopausa, muitas mulheres... Ei, Cacau Matos, gratidão! Muito bom saber que você já está aí convidando o pessoal. Então, quem for chegando, fique à vontade para chamar as amigas, as manas, porque o papo aqui é sobre perimenopausa. Então, já lanço essa pergunta aqui. Alguém ouviu falar em perimenopausa? O que ouviu falar sobre a menopausa? Sobre a perimenopausa? Como a gente sabe que estamos vivenciando essa fase da perimenopausa? Bom, olhando um pouco para epistemologia da palavra, né? Peri significa aquilo que está no entorno, que antecede, que precede, né? Então, por exemplo, perímetro, perispírito, perimenopausa. Então, a perimenopausa é considerada pela biomedicina esse tempo que a mulher está vivenciando uma transformação lenta e consistente de todos os seus corpos, sobretudo o físico, significando o seu sistema endócrino, a sua constituição de matéria, de sangue, de consistência da carne, consistência do cabelo, líquidos, cheiros, paladar, muitas coisas no corpo sensorial, no corpo físico, entram num processo de transformação profunda. Mas também o corpo mental. Então, o corpo mental a gente poderia tratar, pensar, né, falar sobre a questão dos pensamentos, dos valores, da estrutura moral, da psique, né, da estrutura psíquica e, sobretudo, esse campo que se refere às nossas crenças, a como percebemos, como entendemos, processamos a realidade. E também o corpo emocional entra num processo de transformação profunda. Então, o sentir,
isso que está nesse tripé, né? Do físico, do mental, do emocional, do psíquico, que ele sustenta essa camada do sentir a vida, que é tão importante para a mulher, né? Então, essa condição emocional da mulher também é profundamente e é canal de transformação. Então, ela é afetada e afeta toda a nossa constituição física e também o nosso olhar e também a nossa intelectualidade. Então, é um processo de ruptura de base, né? Então, é como se paulatinamente isso que a gente sustenta como realidade começa a ruir. Toda a estrutura que está no nosso entorno, inclusive que construímos durante muitos anos, muitas vezes como, por exemplo, a profissão, um relacionamento, a relação com os filhos, a relação com o corpo, tudo recebe um convite para uma transformação. E a perimenopausa é a preparação para a menopausa. Então, a menopausa é o rito central, digamos assim, dessa travessia que leva cerca de 15 a 20 anos, né? Então, nesse tempo, que é um tempo longo, que essa é a transformação desde o seu início, da perimenopausa, até o final, que é o amadurecimento do corpo, depois que o sangue parou de descer, né? Que tem o rito da menopausa. Então, esse tempo que antecede, ele pode levar de 5 a 10 anos. Então, muitas vezes a gente vivencia a perimenopausa sem saber. Eu, por exemplo, o meu caso foi assim. A minha menopausa, bom, vamos falar também um pouquinho da menopausa, né? A menopausa, ela pode acontecer num mês, simplesmente o mês que você está aguardando o seu ciclo vir, a sua lua vir, ela não vem. Foi assim que aconteceu comigo. Então, eu até pouco tempo atrás, eu afirmava, puxa, nem tive sinal nenhum de que a minha menopausa estava chegando. Ela simplesmente aconteceu. Mas depois que eu comecei a fazer um estudo sobre a perimenopausa, eu fui entendendo que os sinais já estavam se apresentando muito tempo antes, quase 10 anos antes, né? E eu é que não sabia. E muitas mulheres, elas vivenciam essa fase que poderia ser uma fase de convite pleno para o desapego de tudo aquilo que a gente cria como aderência de vida, né? Inclusive desapego ao nosso sangue, porque isso é um desapego que precisa ocorrer e melhor que ocorra desde um lugar de rito, desde um lugar de acolhimento, desde um lugar de lucidez, do que ocorra no susto, né? Que foi como ocorreu comigo. Eu não sabia que estava na perimenopausa, meu sangue não veio mais, e aí eu fui, bom, e agora? O que vem? O que é isso, né? Então, despreparadamente, eu fui na ginecologista, fui diagnosticada com menopausa, porque é assim que a gente adentra nesse rito, né? A gente precisa ir no médico e fazer um exame. Então, eles localizam lá a tua taxa hormonal e te dão a notícia, como um diagnóstico, né? Você tem menopausa daqui para frente. E aí, junto com isso, vem uma lista gigantesca de doenças que possivelmente vão acontecer com você, né? Como, por exemplo, insônia, fogacho, ganho de peso, interrupções do sono, não só insônia, né? Mas interrupções do sono, desequilíbrio dos seus líquidos internos. Então, por exemplo, uma coisa que se fala é que a vagina vai secar, que a gente vai ter dor nas articulações, e aí vai uma lista gigantesca
descritiva do que é a menopausa e pouco se encontra falando sobre o que é de apreciativo que vem. O que acontece, qual é essa grande transformação, qual é esse mistério, que é um mistério, né? Então a gente também, a minha intenção aqui não é chegar e trazer uma definição, mas sim trazer uma reflexão, para que quem acesse esse vídeo possa começar a pensar aí nessa escuta corporal que precisa acontecer, né? Então, é um pouco assustador isso, de a gente chegar e ir para um consultório médico, né? E aí já existe uma relação de poder, porque infelizmente a biomedicina atualmente, a relação entre paciente e médico é uma relação completamente embebida, estabelecida em poder. Então, poucos médicos realmente perguntam para paciente o que é que você está sentindo, como você quer vivenciar esse processo, como eu posso ajudar aqui a fazer com que esse processo ocorra de forma orgânica, saudável e tranquila, né? Então, geralmente o que acontece na menopausa é você entrar nesse campo de diagnósticos, né? Então a primeira coisa que oferecem é a reposição hormonal, porque a compreensão da biomedicina dos patriarcas é de que você está em desequilíbrio interno, desequilíbrio homeostático, que significa a homeostase, ela é um sistema de busca de equilíbrio interna que é feita pela termodinâmica, né? Então, como um dos sintomas principais e que mais é estigmatizado da menopausa são os calores, então a mulher está vivenciando um calor, recebe a informação que o calor é parte de um desequilíbrio interno, e ela, ao invés de se colocar no lugar de escuta desses calores, do que esses calores estão trazendo enquanto convite, por exemplo, quando eu estou vivenciando um calor, qual é a qualidade do meu pensamento? Nos ciclos em que os calores são mais intensos, que tipo de comida eu estou comendo? Com quem eu estou me relacionando? Como está o meu corpo emocional e mental? Quais são os desafios que estão se colocando na minha frente? Junto com essa máquina, essa locomotiva corporal que está produzindo um calor que cozinha a mulher por dentro, né? E esse cozinhar é um cozinhar que se relaciona com o amadurecimento da sua psique, com o despertar da sua espiritualidade. Então a gente escuta muito falar no religare, e os calores, eles são um caminho de desintoxicação de toda a estrutura eletrônica e dos nossos sistemas de água, né? Para que eles funcionem, depurem toda a toxina que a gente vem sustentando e carregando e empurrando com a barriga a nossa vida inteira. E isso tudo começa na perimenopausa, né? Então, voltando para a perimenopausa. A perimenopausa é uma fase em que, muito lentamente, começa um processo de transformação alquímica do sangue, né? Então, a cor, a textura, o cheiro, a transparência do sangue menstrual vão lentamente mudando. Então a gente vai observando o aparecimento de pequenos coágulos, porque o descolamento do sangue da parede uterina, ela vai acontecendo de uma outra forma, né? Então, no início são
pequenos coágulos, né? Uma parte do sangue que ela é um pouco mais escura. Depois, com o tempo, 2, 3, 4 anos, esses coágulos são mais presentes. E até que a menstruação ela vai se tornando cada vez mais caudalosa. Mas isso também, eu sinto um pouco assim de receio de trazer descrições que enquadrem o que seja esse processo, porque na verdade eu vivenciei o processo e esse foi o meu processo do meu corpo, né? Então, cada mulher, esse é o convite da perimenopausa, é de você começar a escutar o corpo desde um lugar de muito mais enraizamento, muito mais profundidade, muito mais completude. E começar a puxar os fios, amarrar os fios, né? Qual é a minha alimentação? Quais são os desafios que eu estou enfrentando? O que realmente serve para mim e que eu sinto vontade de servir? Disso que está acontecendo nesse meu invólucro agora, desse momento, né? Em cada momento da travessia. Eu comecei a sentir também que durante a minha perimenopausa, eu fui tendo uma transformação muito, muito profunda dos valores, né? Comecei a questionar amigas e amigos que eu tinha por muito tempo e que de repente eu pensei, nossa, gente, a gente é tão diferente. E essa relação é tão pesada para mim, por que eu sustento ela? A própria capacidade, eu entrei na perimenopausa e eu ainda, assim, não tinha encontrado o meu companheiro atual, estamos há 8 anos, né? Então, antes de eu encontrá-lo, eu já estava na perimenopausa e a perimenopausa me ajudou também a fazer aquela transformação seletiva da qualidade de relacionamento que eu queria encontrar. E como eu estava muito atenta e sempre fui muito conectada com a minha energia vital, com a minha pelve, por causa da dança do ventre, por causa dos meus estudos com a sexualidade sagrada, e também com as iniciações que eu fui fazendo ao longo dos anos, desde os meus 20 anos, né? Com os caminhos do feminino, quando a perimenopausa chegou, eu não sabia que eu estava vivenciando ela, mas eu sentia que algo muito sutil estava acontecendo, né? Então, se eu soubesse que eu estava passando na perimenopausa, e por isso que eu trago esse vídeo aqui hoje, né, essa conversa sobre o que é a perimenopausa, e convido vocês, mulheres, mesmo a pesquisarem o que é e pesquisarem com um olhar crítico, porque também tem coisas horríveis, descrições horríveis feitas sobre esse rito como um todo, né? A perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Então, se eu soubesse que eu estava passando pela perimenopausa, e ela pode começar lá pelos 35 anos, na verdade essa é mais ou menos, né, a idade que ela inicia, eu teria vivenciado esse processo com mais conexão, com mais lucidez. Conexão eu tinha, né, mas eu não tinha ciência do que estava acontecendo, né? Não tinha a compreensão e ao contrário, na verdade, eu estava cega, né? Eu não queria ver que aquilo estava acontecendo porque eu tinha um apego, um grande apego com o meu sangue. Eu plantava a lua, então eu coletava meu sangue, eu honrava meu sangue. E eu sempre pensava, a menopausa, sabe? Nossa, quando ela chegar eu vejo o que acontece. E eu sinto que isso é um pensamento
que foi meu, eu não sei se alguém que assista esse vídeo se identifica, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que é um pensamento bem estigmatizante e que ele vem demonstrar a patriarcalidade que existe mesmo nos trabalhos com os ritos de sangue, porque a menopausa ela é pouco falada e ela não existe um convite, uma preparação, uma educação, uma abertura para que mulheres que ainda menstruam se preparem para isso, né? Todas as mulheres que eu tenho conversado e que estão menstruando ainda, em algum momento da conversa elas falam assim, mas eu não tô lá ainda, sabe? Tipo, eu não quero nem saber disso. E ao contrário, a gente deveria querer saber, porque a mudança ela é radical, ela é no corpo, e se a gente se prepara, se a gente entende o que acontece no corpo anteriormente, você pode já fazer as mudanças imediatamente que o corpo vai precisar daqui a 10 anos, né? Então, essa é uma sorte que eu tive também. Eu sempre tive um alinhamento com a minha alimentação, sempre pesquisei profundamente as questões do sistema endócrino, dos centros de energia do corpo, os chakras, né? E não por nada, os chakras, eles são localizados exatamente onde as nossas glândulas endócrinas existem. Então, tem uma relação direta, né, do nosso sistema endócrino, das nossas glândulas endócrinas com os nossos centros de energia, os chakras. Então, a menopausa, ela realmente dá uma realinhada total no corpo. E se a mulher não está preparada para esse processo, né, ela vai entrar, quando a menopausa chega, num período de 10 anos, porque a gente tem 10 anos de perimenopausa, o rito da menopausa, que pode levar até 1 ano acontecendo. Tem mulheres que vão parando de sangrar durante um tempo de 1 ano, mais ou menos, né? A minha, como eu falei antes, a minha menstruação, ela simplesmente de um mês para o outro parou. Então, depois da menopausa, a mulher ainda passa por um período de transformação longo, físico, psíquico, emocional e anímico, espiritual, né? Até que essa transformação hormonal se assente, decante, se acomode dentro do corpo. E aí, então, ela começa, né, vai vivenciar o seu novo corpo, né? Então, para fazer um paralelo com o rito da menarca, eu acho que a menopausa e a menarca, eu trago essa perspectiva, são o mesmo rito, que um inicia e o outro encerra, né? Então, a menarca inicia o período de sangramento e a menopausa encerra essa mesma travessia da mulher. Mas se a gente olhar só para a menarca, ela também é um rito de sangue que leva 15 a 20 anos ocorrendo, como a menopausa. Então, lá pelos 7, 8 anos, a mulher começa com as suas transformações hormonais, né? Seios, pelos, voz, mudança de interesse, mudança de personalidade, né? E aí ela chega no rito da menarca, lá pelos 12, 13, enfim, cada mulher tem seu tempo, sua história, mas eu tô trazendo aqui só um exemplo, né? Então, começou lá com 7, 8 anos, transformação hormonal, 12 anos tem o rito, e aí ela ainda vai ter mais 10, 7 ou 10 anos de acomodação e transformação profunda do corpo, quando então ela se coloca como uma mulher adulta madura lá pelos seus 20 anos de idade, né? 20, 22. Então a menarca, com esse longo tempo espiralado de transformação corporal, psíquica e
emocional se relaciona diretamente com a menopausa, que também é um período longo de transformação em que a mulher que inicia o processo e a mulher que termina são mulheres completamente diferentes. Pensam, se posicionam, se colocam, falam, se veem, se apresentam, se compreendem e se relacionam internamente de modos diferentes. E eu acho que a maturidade que é inaugurada pela menopausa, ela vem como um grande rito de tomada de poder sobre a sua vida, como um todo. Então eu brinco também de falar que a menopausa, ela é quando a mulher é colocada no seu devido lugar, de orquestradora, regente de si. Então, queridas, é isso. Fica aqui o meu convite para esse entorno da menopausa, que é a perimenopausa. Esse vídeo foi bem do coração, não trouxe nada pensado, eu fui aqui falando, né, sobre isso que eu acho que precisa ser falado, que é a questão da perimenopausa. Mas eu pretendo trazer mais algumas reflexões aqui para mulheres que estão chegando na fase dos 40, estão ali pertinho, um pouquinho depois, um pouco antes, que já começam a sentir fortemente os chamados internos, né? Mas que ainda não querem olhar, faz de conta que não é com elas, não é comigo isso que está acontecendo. E é normal, eu entendo, porque a menopausa, ela é estigmatizada, mas eu me ponho aqui inteira, plena, para dizer que, meninas, a vida pós-menopausa é uma vida grandiosa. Então, aqui fica meu beijo, até a próxima.